Capítulo 3. Frutas da estação: abacaxis, figos e laranjas seletas, rivalizando com as maçãs, peras e uvas de importação, ornavam principalmente a refeição meridiana que os costumes estrangeiros substituíram à nossa brasileira merenda da tarde, usada pelos bons avós. Havia também profusão de massas ligeiras, como empadinhas, camarões e ostras recheadas, além de queijos de vários países e doces de calda ou cristalizados. Os melhores vinhos de sobremesa, desde o Xerez até o Moscatel de Setúbal, desde o champanhe até o Constança, estavam ali tentando o paladar, uns com seu rótulo eloquente, outros com o topázio que brilhava através das facetas do cristal lapidado. Não tenho a menor disposição, disse Fernando, obedecendo ao gesto de Aurélia e sentando-se à mesa. Ora, disse a moça com volubilidade. Para provar frutas e doces não é preciso ter fome, faça como os passarinhos. O que prefere? Um figo, uma pera ou abacaxi? É preciso que eu tome alguma coisa? Perguntou Fernando com seriedade. É indispensável. Nesse caso tomarei um figo. Aqui tem um figo e uma pera, é apenas um casal. Seixas inclinou a cabeça, colocou o prato diante de si e comeu as duas frutas, pausada e friamente, como um homem que exerce uma ação mecânica. Nada em sua fisionomia revelava a sensação agradável ao paladar. Aurélia, que esmagava entre os lábios purpurinos bagos de uva moscatel, seguia com os olhos os movimentos automáticos de Fernando, e se não adivinhava, confusamente pressentia o motivo que atuava sobre seu marido. Ergueu-se então da mesa, e saindo fora, à beirada da casa, onde já fazia sombra, divertiu-se em dar de comer aos canários e sabiás, que festejaram sua chegada com uma brilhante abertura de trinados e gorjeios. Pensava Aurélia que sua presença porventura acanhava o marido, e buscava aquele pretexto para arredar-se um instante e deixá-lo mais livre de cerimônias. Desvaneceu-se, porém, essa ideia do seu espírito, quando, espiando pela fresta da janela, viu Seixas imóvel, com os olhos fitos na parede fronteira, e completamente absorto. Depois do lanche, Aurélia convidou o marido para darem uma volta pelo jardim, mas havia senhoras nas janelas da vizinhança, e a moça não quis expor-se aos olhares curiosos. Ela não era a noiva feliz e amada, mas as outras a supunham, e tanto bastava para que seu pudor a recatasse às vistas dos estranhos. Voltaram, pois, à saleta. Aí andaram a borboletear de um a outro assunto, mas apesar do desejo que tinham, de prolongar a conversação, ou talvez por essa mesma preocupação que os distraía, não encontraram tema para divagar. Afinal recaíram nas fotografias. Desta vez foi o álbum dos conhecidos que forneceu matéria. Em um dos primeiros cartões figurava o Lemos, cuja aparição coincidiu com esta observação de Aurélia. O álbum das pessoas de minha amizade, eu o guardo comigo. Estes são álbuns de sala, tabuletas semelhantes às que têm os fotógrafos na porta. Mas não apresentam de certo as antíteses curiosas das tabuletas. Os tais senhores parece que o fazem de propósito, não há mais perfeita democracia. Seixas, emérito conhecedor da Rua do Ouvidor, começou a especificar alguns dos contrastes de que se recordava, abstemo-nos porém de reproduzir suas observações, que ressentiam-se de singular mordacidade. Esse tom cáustico não era natural ao mancebo, cuja índole benévola e afável, nunca passava de uns toques de fria ironia. Ele próprio já notara em si essa alteração de seu caráter, e achava um sainete especial em saturar-se do fel que tinha no coração. Ao cabo de algum tempo notou Fernando que Aurélia erguia frequentemente os olhos para a pêndula, e disfarçou, porque ele também interrogava a miúdo e furtivamente o mostrador, ansioso de ver escoar-se o dia. Uma vez os olhos de ambos encontrarão-se, quando buscavam a pêndula. Aurélia corou de leve. Cuidei que fosse mais cedo, disse ela. Como passa rapidamente o tempo! Exclamou Fernando. Quase 3 horas. Ainda falta muito. São apenas 2:15. Ah! É verdade. Talvez esteja atrasado, observou Aurélia. Consulte seu relógio. Havia uma diferença de 1,5 minutos entre o relógio de Seixas e a pêndula da sala. Foi o pretexto para consumir o resto do tempo. Aurélia quis acertar a pêndula, aproveitou a ocasião para dar-lhe corda, depois do que veio uma discussão acerca da conveniência de mudá-la para outro consolo.
Já 3 horas! Exclamou afinal a moça. É tempo de vestirmo-nos para o jantar. Até logo! Aurélia fez um gracioso aceno de fronte ao marido e desapareceu pela porta, que dava para o seu toucador. Quando ela entrou nesse aposento e fechou a porta sobre si, não teve tempo de desatar o corpinho do vestido, meteu as mãos pelo ilhós e magoando os dedos mimosos nos colchetes, despedaçou a orelha para não sufocar. O coração que ela recalcara por tanto tempo sublevava-se afinal, e estalava nos soluços que lhe dilaceravam o seio. De seu lado Fernando, ao ficar só, respirava, como um homem que repousa de uma tarefa laboriosa e fatigante. Ele desejaria sair daquele teto, perder de vista a casa, ir bem longe daí para gozar desses momentos de solidão e recuperar durante uma hora sua liberdade. Mas um passeio, e ainda mais solitário, não era conveniente no dia seguinte ao de um casamento de amor. O criado pediu licença para entrar. O senhor precisa de mim? Não, obrigado. A que horas janta-se? Às 5, se o senhor não der outra ordem. Bem. O senhor não sai a passeio depois de jantar? De carro ou a cavalo? Não. Sei que não é próprio logo nos primeiros dias do casamento, mas foram as ordens que recebi, que nada faltasse ao senhor. Quem as deu? A senhora. Este cuidado que em outra circunstância lhe causaria íntimo prazer, em sua posição humilhava-o, sentia a influência da tutela que pesava sobre ele, e o reduzia à condição de um pupilo nupcial, se não coisa pior. Mas estava resignado às duras provações da situação, a que seu erro submetera. Ainda nessa ocasião, Seixas revelou uma nova alteração em sua índole, ou pelo menos em seus hábitos. Ele tinha essa flor da ingênua elegância, que não se alimenta da vaidade de ser admirada, mas da satisfação íntima. Vestir-se era para ele outrora um prazer, o contato de um novo traje causava-lhe uma sensação deliciosa, como a de um banho frio em hora de calma. Nesse dia, porém, quando os guarda-roupas e cômodos regurgitavam, limitou-se-lhe apenas a reparar algum leve desarranjo, e dar ao traje da manhã uma feição de novidade pela mudança de uma gravata. Quando entrou na saleta de conversa, já ali estava a dona Firmina, e Aurélia não se demorou. A moça trajava de verde. Ela tinha dessas audácias só permitidas às mulheres realmente belas, de afrontar a monotonia de uma cor. Seu lindo rosto, o colo harmonioso e os braços torneados, desabrochavam dessa folhagem de seda, como lírios d'água levemente rosados pelos rubores da manhã. Quando a porta abriu-se para dar-lhe passagem, Seixas cuidou que assistia à metamorfose da ninfa transformada em loto. Mas logo depois, admirando a graça que se desprendia dessa peregrina gentileza como a irradiação de um astro, pareceu-lhe antes que a flor tomava as formas da mulher e animava-se ao sopro divino. Dona Firmina trouxera da rua muitas novidades. Recomendações de umas amigas de Aurélia, 1000 inquirições de outras acerca do casamento, elogios dos noivos, e toda a outra bagagem de agradáveis banalidades, que na máxima parte compõem a vida nas grandes cidades. Com esta provisão encarregou-se ela de preencher a meia hora que faltava para o jantar. É voz geral, que não se podia escolher um par mais perfeito, disse a viúva a modo de resumo. Já vê que nos casamos por unânime aclamação dos povos, observou Aurélia sorrindo-se para o marido. Nada nos falta para sermos felizes. Mais do que eu sou, não é possível, tornou Seixas. Esta primazia me pertence, e não lhe cederei. Dona Firmina aplaudiu essa contestação que revelava os extremos de amor dos noivos um pelo outro. O jantar correu como o almoço. Aurélia, isenta do enleio, ou antes opressão, que a tolhia quando se achava só com o marido, recobrava na presença de Dona Firmina e dos criados, a sua feiticeira volubilidade, na qual um observador calmo notaria certa irritabilidade nervosa, habilmente encoberta com a galanteria do gesto e a graça do sorriso. Seixas não se demoveu da sobriedade que havia guardado pela manhã, senão para ceder aos desejos da mulher, a qual por mais de uma vez exerceu essa tirania feminina, que à semelhança de certas realezas, comprai-se com as minúcias. Ao levantarem-se da mesa, Fernando dirigiu-se à porta do jardim e esperava divagando os olhos pelo arvoredo, que desse em destino ao resto da tarde. Aurélia aproximou-se enquanto Dona Firmina estava ocupada em arranjar a cauda de seu vestido nesgado, moda que ainda se não pudera habituar. Que bela tarde! Exclamou a moça ao lado do marido.
Logo sombreando a voz disse-lhe quase ao ouvido, com tom rápido e incisivo: ofereça-me o braço. Depois, prolongando a exclamação, continuou mostrando no horizonte os arrebóis encantadores, em que os mais finos matizes se cambiavam sobre a nívea polpa de um grande cirro que de repente incendiou-se como um rosicler de fogo. Veja, até o céu está festejando a nossa aventura. Quem já teve desses fogos de artifícios que o sol preparou para obsequiar-nos? É pena que não possamos, que eu possa gozar da festa mais de perto, para melhor apreciá-la. Aurélia voltou-se rapidamente para fitar no semblante do marido um frio olhar de interrogação, mas Fernando contemplava as gradações da luz no ocaso, e só voltou-se para oferecer o braço à mulher, conforme a recomendação que receberá. Fê-lo, porém, mais com um gesto, pois as palavras apenas murmuradas, mal se ouviram. Acenda seu charuto, disse a moça vendo que ele esquecia-se desse pormenor, apesar de lhe ter o criado oferecido fogo. Aurélia conduziu o marido a um caramanchão que havia no meio da chácara, e cuja espessa ramada os escondia às vistas de Dona Firmina, e do jardineiro e hortelão que andavam na lide costumada. A moça trajava de verde. Ela tinha dessas audácias só permitidas às mulheres realmente belas, de afrontar a monotonia de uma cor. Seu lindo rosto, o colo harmonioso e os braços torneados, desabrochavam dessa folhagem de seda, como lírios d'água levemente rosados pelos rubores da manhã. Quando a porta abriu-se para dar-lhe passagem, Seixas cuidou que assistia à metamorfose da ninfa transformada em loto. Mas logo depois, admirando a graça que se desprendia dessa peregrina gentileza como a irradiação de um astro, pareceu-lhe antes que a flor tomava as formas da mulher e animava-se ao sopro divino. Dona Firmina trouxera da rua muitas novidades. Recomendações de umas amigas de Aurélia, 1000 inquirições de outras acerca do casamento, elogios dos noivos, e toda a outra bagagem de agradáveis banalidades, que na máxima parte compõem a vida nas grandes cidades. Com esta provisão encarregou-se ela de preencher a meia hora que faltava para o jantar. É voz geral, que não se podia escolher um par mais perfeito, disse a viúva a modo de resumo. Já vê que nos casamos por unânime aclamação dos povos, observou Aurélia sorrindo-se para o marido. Nada nos falta para sermos felizes. Mais do que eu sou, não é possível, tornou Seixas. Esta primazia me pertence, e não lhe cederei. Dona Firmina aplaudiu essa contestação que revelava os extremos de amor dos noivos um pelo outro. O jantar correu como o almoço. Aurélia, isenta do enleio, ou antes opressão, que a tolhia quando se achava só com o marido, recobrava na presença de Dona Firmina e dos criados, a sua feiticeira volubilidade, na qual um observador calmo notaria certa irritabilidade nervosa, habilmente encoberta com a galanteria do gesto e a graça do sorriso. Seixas não se demoveu da sobriedade que havia guardado pela manhã, senão para ceder aos desejos da mulher, a qual por mais de uma vez exerceu essa tirania feminina, que à semelhança de certas realezas, comprai-se com as minúcias. Ao levantarem-se da mesa, Fernando dirigiu-se à porta do jardim e esperava divagando os olhos pelo arvoredo, que dessem destino ao resto da tarde. Aurélia aproximou-se enquanto Dona Firmina estava ocupada em arranjar a cauda de seu vestido nesgado, moda que ainda se não pudera habituar. Que bela tarde! Exclamou a moça ao lado do marido. Logo sombreando a voz disse-lhe quase ao ouvido, com tom rápido e incisivo: ofereça-me o braço. Depois, prolongando a exclamação, continuou mostrando no horizonte os arrebóis encantadores, em que os mais finos matizes se cambiavam sobre a nívea polpa de um grande cirro que de repente incendiou-se como um rosicler de fogo. Veja, até o céu está festejando a nossa aventura. Quem já teve desses fogos de artifícios que o sol preparou para obsequiar-nos? É pena que não possamos, que eu possa gozar da festa mais de perto, para melhor apreciá-la. Aurélia voltou-se rapidamente para fitar no semblante do marido um frio olhar de interrogação, mas Fernando contemplava as gradações da luz no ocaso, e só voltou-se para oferecer o braço à mulher, conforme a recomendação que receberá. Fê-lo, porém, mais com um gesto, pois as palavras apenas murmuradas, mal se ouviram. Acenda seu charuto, disse a moça vendo que ele esquecia-se desse pormenor, apesar de lhe ter o criado oferecido fogo. Aurélia conduziu o marido a um caramanchão que havia no meio da chácara, e cuja espessa ramada os escondia às vistas de Dona Firmina, e do jardineiro e hortelão que andavam na lide costumada.